Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um trimestre de estudo da lição da Escola Sabatina. Meu nome é Reinaldo Siqueira, eu sou o diretor da Faculdade de Teologia, que faz parte do sistema de seminários denominado Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia da Divisão Sul-Americana, com uma das suas sedes aqui no NASP. Neste trimestre, nós temos uma novidade. O Seminário de Teologia aqui do NASP estará com uma parceria com a igreja no estudo semanal que nós iremos desenvolver. É um estudo profundo, é um estudo desse tema importante que será o livro de Isaías, e para isso nós teremos como mediador o professor e pastor Júlio Ribeiro, que estará conduzindo o estudo com professores do NASP e também especialmente professores do Seminário de Teologia que estarão participando a cada semana. E uma novidade, este estudo será vinculado no canal do YouTube da igreja a cada sábado à noite, no início da semana, no início do tema que será estudado a semana. E você terá ali às 8 horas do sábado à noite, disponível para você estudar, aonde você quiser, no momento que você quiser, durante a semana, e aprofundar o seu conhecimento do tema que será tratado. E também os canais da divisão irão vincular logo no início da semana este mesmo estudo. E aí eu lhe convido para um trimestre de estudo bem dedicado do livro de Isaías, este livro tão extraordinário e maravilhoso, e eu creio que será uma bênção na sua vida. Esta é a temática que eu tenho aqui em minhas mãos, Isaías, consolo para o povo de Deus. Serão 13 temas muito especiais, com amigos, convidados que estarão aqui conosco. Mas antes de apresentá-los, eu queria apresentar para você esse outro material, que ele é um material produzido pelo autor da lição, o Dr. Roy Gaine, que é um livro complementar de estudos. Você encontra este material no site cpb.com.br, ou se você é membro da nossa comunidade, aqui na loja, na livraria CPB, do NASP Campus Engenheiro Coelho. Mas como eu disse para você, hoje eu recebo 2 amigos muito especiais, e eu posso chamá-los de amigos porque a gente compartilha muitas coisas, né? Não só sobre a igreja, mas sobre a Bíblia e outras coisas que também, momentos de descontração, outros momentos que nós passamos juntos também. Mas eu recebo aqui, eu vou começar apresentando lá do meu lado esquerdo, na minha extrema esquerda, está o pastor Bruno Ferreira. Tudo bem, pastor Bruno? Bom dia, Júlio. Prazer estar aqui com você, mas nesse momento de revisitar, né, o guia de estudos que tem contribuído tanto para o crescimento espiritual da igreja. Amém. O pastor Bruno, se você não o conhece ainda, ele já esteve aqui na temporada passada com a sua esposa, a professora Naomi, mas o pastor Bruno, ele concluiu sua graduação em teologia aqui no NASP e hoje ele trabalha como assistente técnico na Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento aqui do NASP, né? E eu tenho também comigo o pastor Sérgio Monteiro, talvez você já o conheça, o pastor Sérgio Monteiro. Aliás, o pastor Sérgio e o pastor Bruno foram colegas de sala, colegas de formatura, e depois foram colegas no curso de especialização, no mestrado também do SALT. Mas, pastor Sérgio, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo pela primeira vez ao nosso canal aqui da Igreja do NASP. Pastor Júlio, muito obrigado. Pastor Bruno, é um prazer revê-lo. Eu só não gostei de você estar de gravata e eu não, né? Ele tem essa mania. Mas é um prazer enorme estar com você que nos assiste também, você que vai nos acompanhar durante este estudo da lição. Deus o abençoe imensamente nessa pesquisa maravilhosa de um livro, pastor Júlio, que tem sido um pouco negligenciado, que é esse livro de Isaías. A igreja, de uma maneira sábia, nos convida a imergir no conhecimento deste livro que é o do grande profeta messiânico. É um prazer estar contigo também. Prazer sempre, é meu. Porque a gente conversa bastante, né? Bastante, a gente conversa bastante. Bastante. O pastor Sérgio, ele graduou-se em teologia aqui também no NASP, fez seu mestrado pelo SALT, hoje ele é doutorando em Bíblia Hebraica, e o pastor Sérgio trabalha como capelão na Escola do Pensar, e ele também é pastor do Centro de Estudos Judaicos Fyodor Meyer. É isso? Muito boa pronúncia, é isso mesmo. Ok. Aprendo com os bons amigos, né? Nesse momento, então, eu vou pedir ao pastor Bruno que faça a oração inicial para que a gente possa introduzir o tema da lição, tá bom? Santo Deus, obrigado pelo privilégio que temos de adentrar as palavras sagradas para encontrar ali a tua orientação, o teu clamor à humanidade
à tua disposição estender misericórdia e justiça revelada em tão preciosas palavras e verdades. Ajuda-nos de maneira especial nesse momento de análise do livro de Isaías, a reencontrar-se com grandes profecias, com grandes pérolas que foram preservadas ao longo da história, para que pudéssemos hoje redescobri-las e entesourá-las no coração. Abençoe todos os participantes e ouvintes desse momento, que o Senhor nos guie através do Espírito Santo. Em nome daquele que é o pão da vida, Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para o pastor Sérgio ficar aqui com o livro do Dr. Roy Gaine. Enquanto eu abro aqui a minha lição, queria lembrar também, né, pastor Bruno, que o pastor Sérgio Monteiro, ele tem um canal no YouTube, né? Ele também é muito ativo no YouTube, então se você quiser seguir ali, youtube.com/monteiro01. Dá Monteiro 01 ou pode ser Sérgio Monteiro também agora, porque o YouTube foi legal comigo e colocou lá agora que eu posso ter o meu nome. Olha, depois de tanto tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus, todas Amém. as coisas, né? Isaías vai mostrar isso pra gente, as coisas acontecem no tempo de Deus. É verdade. Eu quero nesse momento, pastor Sérgio, pastor Bruno, ler com vocês o verso para memorizar. Se você quiser também abrir a sua Bíblia, você que está conosco em casa, o texto vai aparecer para você na sua tela, tá bom? Acompanhe na sua tela o verso para memorizar, que está em Isaías, capítulo 1, verso 18. Isaías, capítulo 1, verso 18, diz assim: Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Querido ouvinte, querido amigo que nos assiste, o livro de Isaías é um livro que 27 séculos depois ainda nos traz grandes lições, não é, pastor Sérgio? Esse livro foi produzido ali por volta do meio do século VIII, finalzinho do século VII, né? E esse livro ele traz grandes lições e ele tem curiosidades interessantes. Por exemplo, a semelhança da Bíblia, o livro de Isaías também tem 66 capítulos, enquanto a Bíblia tem 66 livros. E a semelhança da Bíblia, os primeiros 39 capítulos de Isaías falam das coisas do seu tempo, e os 27 finais falam acerca da salvação. Tem uma semelhança aí com o Antigo e Novo Testamento, né? Os 39 livros e os 27 livros do Novo Testamento. Bom, nós encontramos ali, pastor Sérgio, o nosso guia de estudo veio nos trazendo a apresentação inicial do livro, com aquela expressão escutem, ó céus, escutai, ó céus, descrita ali em Isaías, capítulo 1, dos versos 1 ao 9, né? A minha pergunta para começar para você é: o que essa porção de Isaías 1, de 1 a 9, especialmente a exclamação que está no verso 2, como essa expressão, essa exclamação é vista ao longo da história? E será que isso poderia ser aplicado à igreja em nossos dias? E depois, se em seguida você quiser comentar também, você já engrena e comenta sobre quais eram os pecados de Judá e quais foram as consequências desses pecados. Excelente pergunta. Nosso guia, a primeira lição, nos fala sobre crise de identidade. O grande e principal problema está relacionado com a crise de identidade. O povo havia se perdido, e é interessante que, diferente dos profetas que apresentam todo o chamado, um chamado, uma elaboração maior de quem é ele, etc., o livro é lacônico em dizer que é a visão recebida por Isaías, filho de Amós, concernente a Judá e Jerusalém. Diz quem ele era, seu pai, e daí começa a dizer quem eram os reis durante o período nos quais Isaías havia profetizado. Essa expressão, ouça céus, né, que em hebraico Shema Shamaim, e ela é até assonante, né? Ela tem uma aliteração, Shema Shamaim. Eu diria que talvez seja a expressão mais conhecida das Escrituras para todo judeu. E quando essas palavras caíram nos ouvidos de Isaías,
e dos ouvidos de Isaías também nos ouvidos do povo, automaticamente a aliança veio à sua lembrança. Ouça céus, ouça terra. Deus chama de uma maneira fantástica os céus e a terra para serem testemunhas, e você vai encontrar essa mesma expressão lá na aliança, no estabelecimento da aliança que nós encontramos no livro de Levítico, capítulo 26, e também no livro de Deuteronômio, capítulo 28. E no capítulo 30, Deus fala, eu tomo hoje o céu e a terra por testemunha contra vocês. E olha o que Deus diz, olha, ouça céu e ouça terra. Obviamente, na cultura dos povos vizinhos, a ideia dos céus e da terra, porque os céus e a terra eram personificados. Você tinha Gerb e Orb, que eram os deuses egípcios da terra e do céu. Você tinha Nana e outros deuses também na cultura acadiana, na cultura de Ur. E você vai encontrar Deus dizendo assim, ouça céus e terra, não para conversar com os céus e a terra, mas para indicar a extensão na qual Deus agiria para com o povo de Israel. Qual é a extensão na qual Deus age? Independente de onde o povo de Israel esteja, ou de onde Israel esteja, Judá, Israel, eles necessariamente devem prestar contas a Deus. Por quê? Porque os céus e a terra, onde quer que eles estejam, servirão como testemunhas contra Judá, contra Israel. No caso específico aqui do texto de Isaías, contra Judá, porque eram com quem ele estava lidando, o reino do sul. E Deus, ele faz esse chamado para os céus e a terra, e de maneira tremenda, e eu coloquei aqui em alguns comentários que eu estou escrevendo, né? Complicado de comentar o Roy Gaynor, né? Comentar a lição do Dr. Roy Gaynor é complicado. Deus começa de maneira direta, ele não tem nenhum rodeio, não tem nenhum tipo de rodeio, ele simplesmente começa dizendo, ouça céu, ouça terra, porque Adonai está falando, é Adonai que está falando, não é a palavra do profeta. Aqui a autoridade não é a autoridade de um mensageiro, simplesmente, mas nem a autoridade de um rei, nem a autoridade de um visionário, mas a autoridade do próprio Deus. Não é o Isaías, e aqui é interessante porque o chamado de Isaías parece que vai acontecer no capítulo 6. A tônica do capítulo 1 é apresentar a razão pela qual existe o chamado de Isaías, existem todos os problemas que vão ser descritos em seguida. E quais eram esses pecados? Que aí vem exatamente quais são os pecados. Ele diz, primeiro, abandono de Deus. Suscitei e criei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece seu dono, o jumento estábulo de seu senhor, mas Israel não conhece, meu povo não pondera. Olha só que coisa interessante. Você lê os versos 2 e 3 de Isaías capítulo 1. Exatamente, versos 2 e 3, final do verso 2 e 3, e vamos depois para o verso 4. Primeiro pecado de Judá é não reconhecer quem é Deus. Não reconhecer que ele é filho de Deus. Não reconhecer que ele é offspring, né? Descendência de Deus. E a gente vai chegar num ponto, nesse momento, quando nós estamos aqui, já no período de Acás, em que o pecado chega a tal ponto que Acás manda uma carta para Tiglat-Pileser, dizendo que ele, rei de Israel, rei de Judá, que na teologia real da Bíblia hebraica ele é filho de Deus, ele se afirma filho de Tiglat-Pileser. Ele abandona a filiação divina, pastor Bruno, para agora se colocar sob cuidado e filiação de um rei pagão, de um rei estrangeiro. Os pecados então, e aí Deus continua falando dos pecados, vou pegar aqui a minha colinha, porque acontecem expressões fantásticas aqui. Ó. O estado moral de decadência de Israel é descrito de forma poderosa através da utilização de várias expressões hebraicas no verso 4. A partir do verso 4. E olha que interessante. Vão desde a expressão mais básica de pecado, que é hatat, da expressão mais básica, até um indicativo de que eles abandonaram e deram as costas a Deus. Ahor e Zor, duas expressões que são expressões muito pesadas nesse contexto. É o acúmulo de todos os pecados, resultando no abandono de Deus. E do abandono de Deus, ele continua dizendo assim, povo carregado de iniquidade. Carregado de iniquidade é uma expressão interessante, porque utiliza o mesmo verbo que é utilizado para o endurecimento do coração de Faraó. Kavad, pesado. Aquele povo era pesado em iniquidade, terminando com um povo que não... Deus falando que eles abandonaram o Eterno, voltaram-lhe as costas, e eram geração de malfeitores, filhos imorais, que no hebraico utiliza a expressão zera mereim, semente do mal, ou seja, a marca genética desse povo, que vinha não apenas de errar o alvo, que poderia ser algo
inusitado, inocente, mas eles estavam como praticantes intencionais constantes, no pecado. Não eram pecadores, eram pecadeiros. Pecadeiros, como nós dizemos, né? Muito bem. E para você que quiser acompanhar os comentários, eu esqueci de mencionar, o pastor Sérgio Monteiro, ele é responsável pelos comentários da lição da Escola Sabatina do site da CPB. Exatamente. Desse trimestre. Então, se você entrar lá em mais.cpb.com.br, lição dos adultos, comentários, você vai ver ali os comentários do pastor Sérgio Monteiro. Pastor Bruno, então, diante desse contexto que o pastor Sérgio apresentou, nós podemos dizer que eles se afastaram de Deus, por conta disso se afundaram no pecado, né? Então eles estavam vivendo o que Roy Gaynor, que o autor da lição, chama de um ritualismo podre. E a coisa tão séria, pastor Bruno, que Deus, como o pastor Sérgio já disse, não é Isaías, é Deus que está dizendo, Deus chega a comparar o seu povo, os seus filhos, como Sodoma e Gomorra. Minha pergunta é, quão forte é essa expressão? E ali, de acordo com Isaías 11:15, por que Deus, então, rejeitou o seu povo a ponto de compará-los com as cidades ímpias de Sodoma e Gomorra? Às vezes, quando a gente faz uma leitura superficial do texto, a gente não percebe como algumas partículas elas são muito importantes para posicionar os personagens. Como o pastor Sérgio mencionou, né, colocar a autoridade sobre a palavra diretamente a Deus é muito importante. Por isso que o verso 2, ele tenta dar essa ênfase e como ele colocou bem, não há nada como Deus. Então as testemunhas, elas têm que ser assim, tão esplendorosas como o céu e a terra, porque tem que ser muito maior do que a própria condição humana, mais perene, né, do que a própria condição humana. O próprio Salmo também 50, verso 4, ele traz a expressão de que a terra e o céu são convidados para poder julgar o ser humano. Quando chega nesse momento, eu acho que é importante fazer uma divisão aqui. Existem algumas unidades no capítulo 1 que são posicionadas por essa citação. Aqui diz o Senhor. Uma dessas é a que foi colocada aqui na abertura, né? Ouvi o céu e terra e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Está posicionando aqui quem é o personagem que está falando na primeira unidade. Depois, quando a gente chega no versículo 11, que é mais ou menos no contexto em que você está apresentando aí, diz assim: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. E depois o 18 também vai remeter a autoridade da expressão lá a Deus. É Deus quem está falando. Então isso vai demarcando algumas unidades textuais importantes. No verso áureo, na versão que a gente está utilizando, não tem a expressão o Senhor diretamente, foi suprimida as partículas ali textuais que dariam essa direção direta, mas isso está no texto original, ou seja, é Deus que está falando. Então acho que a primeira demarcação, antes de a gente falar da condição do povo, a gente precisa ter muito claro, Deus está falando e Deus está posicionando a condição do povo naquele sentido. A gente falou sobre identidade, existe uma discussão grande, né? Teóricos falam sobre identidade do aspecto pessoal, identidade do aspecto social. Nós estamos apresentando aqui características sociais desprezíveis que vão construir uma identidade de rebelião, de filhos rebeldes, e o texto, até a ele apontar para Sodoma e Gomorra, essa, vamos dizer assim, é a principal característica, a identidade de quem? De crianças que cresceram e se rebelaram, né? Essa é a condição de identidade social do povo. Quando chega em Sodoma e Gomorra, existe a primeira menção assim explícita a essa condição, vai acontecer no verso 9, que diz assim: se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. A primeira assim, menção direta a Sodoma e Gomorra aqui no texto do capítulo 1 vai falar da situação de quase extinção, né? Porque Sodoma e Gomorra é lembrada exatamente como o quê? A ação de justiça
de Deus agindo ao ponto tal de levar à extinção. A identidade de Sodoma e Gomorra está associada à prática do pecado, à rebeldia, mas também está relacionada à extinção. Então nós podemos dizer aqui, pastor Bruno, que Deus ele usa o melhor exemplo ou o pior exemplo, que é Sodoma e Gomorra, em relação às atitudes e às práticas do povo, e ele usa também o exemplo dela em relação ao que teria ou estava para acontecer ao povo, em relação ao juízo que caiu sobre essa cidade. Ou seja, vocês estão praticando o mesmo que Sodoma e Gomorra praticavam e vocês quase foram extintos como elas foram extintas. Não sei se seria isso, o pastor Sérgio quer complementar? Olha, eu gostei muito do comentário do pastor Bruno, e eu queria só complementar aqui, pastor. Fica à vontade. Estou me sentindo em sala de aula de novo. Benção, benção, é uma maravilha. Há um conceito no Talmud, e é um conceito da cultura judaica, que é o conceito de kavaná. Kavaná é uma palavra hebraica que significa intenção, intencionalidade. Com qual intenção o povo fazia sacrifícios? Não era mais com a intenção, e fazia os rituais, as festas, as hagim, etc. A intenção não era se aproximar de Deus para obter dele o perdão, a intenção não era apresentar a Deus o seu arrependimento. A kavaná que existia, se é que existia kavaná, era, no final das contas, era apenas e tão somente apresentar a capa do ritual. Sim. Os povos que viam diziam, eles continuam cultuando o seu Deus. Mas o Deus que enxergava o coração dizia, eles não estão me cultuando. É por isso que Jesus os chama depois de sepulcros caiados. Seria um bom exemplo, pastor Seria um Sérgio? excelente exemplo, porque a ideia de kavaná, para você ter ideia, é assim: quando você tira o dízimo, ou o bicurim, que são as primícias, o Talmud, no Tratado do Bicurim, diz o seguinte: caso você tire as suas, vote que algo é primícias, havia até 3 meses até você levar lá, e no meio do percurso você tire um pouco da intenção, aquelas primícias, por melhores que fossem, não são mais consideradas como primícias. Perfeito. Um sacrifício feito a Deus, e aí nós vamos encontrar aqui no capítulo 1, verso 11, porque são oferecidos a mim todos aqueles sacrifícios. Deus havia ordenado que fossem feitos sacrifícios, mas sacrifícios sem a intenção do perdão, sem a intenção do arrependimento, não servia para nada. Deus havia instituído o ritual levítico, Exatamente. né? A gente vê isso em Levítico de 1 a 16, Exatamente. claramente. Porém, a forma como estava sendo feita não condizia com o que Deus queria. Inclusive, a gente pode até, retornando ali ao verso 10, existem 2 coisas que são explícitas aqui, tentando demarcar que o povo deveria levar em consideração. Uma delas é ouvir a palavra de Deus, e depois a segunda expressão do ouvir está relacionada à lei de Deus, e muito forte, a expressão lei está muito fortemente ligada à identidade de Israel, tanto do aspecto cerimonial quanto do aspecto moral. E corroborando com o que o Sérgio falou, Otto Kaiser, quando ele faz o seu comentário sobre Isaías, ele vai falar assim: eles haviam internalizado que, por estar preservando a ritualística da lei prevista, eles estavam vivendo uma dimensão espiritual satisfatória diante de Deus, mas não tinha exatamente essa intencionalidade, as motivações. A gente vai explorar um pouco isso mais ao longo da lição. Eu lembrei agora, para a gente avançar, pastor Sérgio, eu tenho mais uma pergunta para você, mas eu lembrei daquele ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, não é assim? Você que nos assiste, você percebeu o que está acontecendo aqui? Israel tinha um problema muito sério. Eles tinham um ritual que não era verdadeiro, não era de todo o coração. Eles tinham práticas que ofendiam a Deus. E como foi falado pelo pastor Sérgio, talvez o pior dos erros do povo de Israel foi ter virado as costas para Deus. Mas, pastor Sérgio, aqui eu já quero emendar uma segunda pergunta para você. Esse Deus que aponta todos esses pecados e de forma muito forte, né? Deus, ele não poupa palavras, digamos assim. Deus parece aqui agir como nós que somos pais muitas vezes, da forma como nós que somos pais muitas vezes agimos. A gente bate e depois assopra, né? Deus agora no verso 18, depois de todo esse relato do que estava acontecendo, de chamar o povo de Sodoma e Gomorra, ele traz aqui um argumento muito forte, que é o argumento do perdão. A minha pergunta para você:
O que Deus está fazendo aqui no verso 18, quando ele apresenta e diz assim: o Senhor diz, venham pois e vamos discutir. Ou seja, quando há uma condenação pronta, você não discute nada com ninguém. Então, o que Deus está fazendo quando ele fala, vem cá, vamos conversar? Pastor Júlio, uma das coisas mais fantásticas a respeito da aliança de Deus, e nós sempre lembro nas salas de aula, né, em que nós discutíamos a ideia dos tratados de como sendo excelentes o framework, temáticas, né? O framework para a aliança. Roy Gaine comenta um pouco disso na lição. Isso, exatamente, vai falar sobre isso mais adiante. Mas os tratados de Movinke, os estudos de Gerhard von Rad, Martin Noth, etc. Sabe que o pessoal na comunidade judaica fala que eu fico falando muito nome alemão, né? E assim, eles falam para mim, pastor, você fica falando muito nome alemão. Claro, são grandes teólogos. Mas veja que coisa interessante. Quando nós olhamos para os tratados hititas, os tratados da aliança, de alianças dos reinos anteriores, eles terminavam sempre com a morte. Olha, eu vou fazer isso para você, vou te auxiliar muito, vou te ajudar, eu virei te ajudar, como Tiglat-Pileser foi com a aliança com Acás. Mas se você não for fiel à aliança e não me pagar o tributo e etc., eu virei a você com um exército, te destruirei, matarei seus filhos, matarei sua família, destruirei sua terra e vou matar você. Uma das características da aliança, características inovadoras da aliança de Deus, é que ela não termina com a morte. Ela não precisa necessariamente terminar com a morte. Levítico 26 e Deuteronômio 28, 27 em diante, ele vai falar a respeito disso. E é fantástico alguns textos, mas antes da gente ir lá nesse texto, eu só queria abrindo um parênteses rápido aqui, voltando ali nos versos 11 em diante. Vocês perceberam, e se você tem a curiosidade de olhar no hebraico, você vai perceber que as expressões relacionadas a sacrifícios relacionados com, que tinham o poder de perdoar pecados, entre aspas, não aparece no verso 11, naqueles que eram oferecidos. Aparece apenas a menção ao Olá, que é o sacrifício geral, sim, e ao Zebar Shelamim, que é o sacrifício de paz, que era de comunhão. E quando acontecia o sacrifício de paz e de comunhão? Na minha dissertação de mestrado eu tratei sobre ele. O sacrifício de paz e de comunhão acontecia após o perdão ser oferecido por Deus. Você oferecia um sacrifício de Hatat ou de Avon, que era de perdão pelos pecados ou de culpa, um Macham. E depois, quando o perdão lhe era dado, você tinha um sacrifício agora de comunhão com Deus, agradecendo pelo perdão oferecido. E esse era o que você comia, os outros as pessoas não comiam. Sim. O que eles estavam querendo fazer aqui? Pular a fase do arrependimento e ir para a fase da festa. O que eles queriam era comer, eles queriam era participar da reunião festiva, sem contudo se preparar para a festa. Não queriam uma mudança de comportamento. Zero. Eles queriam manter o mesmo comportamento e ainda bater no peito. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque não remete lá ao que está em Levítico 26. Muitos baterão no peito e dirão assim, a lei do Senhor. E aí fala o que o pastor Bruno disse, a lei do Senhor. Não, eu estou seguro e nada me alcançará. E o que acontece quando Deus diz, o Senhor virá contra ele? É o que acontece no capítulo 1. Sim. O Senhor virá contra ele com lança, com exército e etc. Mas aí Deus faz algo em Levítico, que é o teor da sua pergunta e responde a sua pergunta. Deus nunca condena, Deus nunca pune sem antes dar oportunidade de arrependimento. Nós vemos isso em Nínive. Eu sempre brinco, né? Uma aula maravilhosa que eu tive com a professora Mili, lá no meu primeiro ano de teologia, eu sempre brinco com as pessoas e digo assim, eu dou um carro a quem me mostrar ali na mensagem de Jonas a palavra arrependimento. Deus não mandou Nínive era só juízo. Só juízo. Mas o juízo de Deus é sempre uma tentativa de fazer com que o homem retorne para Deus. Então já te faço uma pergunta. Como essa atitude divina poderia causar mudança de comportamento no coração do povo? Pelo reconhecimento de quem Deus é, pela demonstração do amor de Deus mesmo no meio de todos, nós vamos ver isso mais adiante também em outras situações, quando Acás não quer pedir o sinal, em outra, mais adiante o Dr. Gaine analisa isso, porque Isaías fala a respeito disso, até chegar no livro da Consolação, que é a partir do capítulo 40. Deus, na sua própria feitura da aliança, ao estabelecer a aliança, ele diz assim, no finalzinho eu termino com isso, ele diz assim, mesmo quando eu virei contra vocês e vos desterrarei. A punição máxima da aliança divina não é a morte, é o exílio. E por que o exílio? Porque ele diz assim, olha que fantástico você que nos assiste. E é isso que é retomado aqui. Vinde e conversemos e arrazoemos. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, porque na terra para onde eu vos mandar, se você ouvir a minha voz, sim, eu circuncidarei o seu coração. E é isso que Deus busca. Reconhecimento de que ele poderia tê-los matado.
mas estava dando a eles uma nova oportunidade. E por isso ele chama: vinde e vamos conversar sobre os seus pecados. E é o exílio porque é a não extinção. A não extinção, exatamente. Que vai tentar construir ali a ideia com Sodoma e Gomorra, né? Tipo, Deus ele vai tentar... Então Deus, pastor Bruno, então Deus ele atenuou a punição, podemos dizer assim. Eles poderiam ter sido extintos, mas Deus deu uma punição que ainda tinha papel redentivo. Toda a punição de Deus tem papel redentivo. Muito bom. A punição da aliança não é o fim. A punição da aliança é a oportunidade para um novo recomeço. Isso que o pastor Sérgio colocou é tão importante que muitas vezes a gente passa meio desapercebido. Apesar do livro de Levíticos ele ser expansivo, quando a gente fala assim de rituais, né, do cerimonial, né, nós entendemos que a aliança, de certa forma, ela foi comunicada, e Ellen White tenta apresentar isso de maneira ampla nos seus escritos, que ela foi comunicada ao homem desde da saída ali do Éden e foi renovada com Abraão, né? Ela não foi simplesmente, ela apareceu do nada e sendo não comunicada. Tanto que a primeira história pós saída do Éden é uma história que envolve sacrifício. Só que ali tem um problema. A gente costuma apontar como o errado e o certo da história. Quem que é o certo da história? O certo é Abel, que faz o ritual correto. O errado é quem? É o Caim, que não faz o ritual correto. Só que, teoricamente, se a gente for olhar como vai se expandindo os ritos, existem as duas possibilidades para circunstâncias diferentes, distintas, que vão ser explicitadas mais à frente. O problema é que o rito de Abel, na verdade, reconhece que ele é errado. Os dois estavam errados. Que ele estava errado, que ele precisava de arrependimento. É a intenção. Que a intenção. Que de Caim não vai acontecer. Pastor Júlio, esse ponto relacionado à aliança me encanta. Eu sou apaixonado por a teologia da aliança. E há um ponto que o pastor Bruno colocou uma palavra que vem da senhora White, é que a aliança foi comunicada. E isso é chave para entender a aliança. Muitas vezes nós queremos nos colocar, e o mundo religioso vive isso, nos colocar como sendo parte da aliança, como integrador e como estabelecedor da aliança. Nós somos beneficiários de uma aliança feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O concílio de paz de Zacarias. E ao ser essa aliança eterna, que está descrita no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou na fundação do mundo, né? Ou antes da fundação do mundo. Em outras palavras, a aliança ela existe antes que nós existamos, e nós somos beneficiários. E como beneficiários da aliança, nós somos beneficiários de um conceito que não pode ser quebrado por nossas atitudes. É por isso que o Deus da aliança, ele em todos os momentos na sua aliança, mesmo quando denuncia a quebra da aliança, ele denuncia essa quebra com o objetivo de trazer o homem de volta a um estado de perfeição dentro da aliança. E não é perfeccionismo, é perfeição da aliança. Eu me lembro, e eu já vou avançar para mais uma pergunta para o pastor Bruno. Você que está nos assistindo, você percebe que são grandes as riquezas desse texto, né? Mas nós precisamos avançar aqui. Eu já percebi que hoje nós devemos passar uns 10 minutinhos do tempo, tem muita coisa para falar, mas vamos avançar aqui. Eu me lembrava da aula do Dr. Paroski, onde ele dizia que a antiga aliança era mais... Aliás, a nova aliança era mais antiga do que a antiga. Lembra disso? A nova aliança é mais antiga do que a antiga. Mas, pastor Bruno, o texto avança. Depois que Deus diz tudo o que ele diz, pastor Sérgio, até o verso 17, você comentou o verso 18, que é Deus chamando o povo, venha, vamos conversar, etc. Mas aí no verso 19 ao verso 31, pastor Bruno, Deus volta a, digamos, falar grosso aqui com o povo, né? E é interessante que há um relato de Isaías 1,19 que diz assim, eu vou ler. Se o povo escolhesse obedecer a Deus, Isaías 19 está apresentando essa verdade. Se o povo escolhesse obedecer a Deus, comeria o melhor da terra. Por outro lado, se recusasse, ele morreria pela espada. Isso está ligado com Deuteronômio 30, 19 e 20, onde Moisés diz assim, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, bênção e maldição. Então a gente percebe que nessa declaração de Moisés, você não tem meio termo. Ou vai ou racha, ou é ou não é, né? E aí, pastor Bruno, como que é essa questão? Ou devora o melhor da terra, se obedecer, mas se for desobediente, vai ser devorado pela espada? Como é que funciona isso? A gente tem, pelo menos aqui, né, a possibilidade de separar
os textos que vão ali do 19 ao 31, acho que incluiria o 18 também. O 18, ele é bem especial, né? O pastor Sérgio comentou sobre ele. Ele é uma ponte, né, que liga a primeira parte com a segunda parte. Uma transição, exatamente isso. A transição. Mas a gente tem um bloco ali que começa então no 18, com diz o Senhor, e se encerra ali com porque a boca do Senhor o disse. Então a gente tem ali vamos dizer, falas diretas de Deus ao povo, para um chamado à decisão. É um momento que Deus chama eles a tomarem uma decisão. E a partir desse momento, a gente é apresentado uma personagem, assim, ela se torna a personagem principal, que é quem? É a cidade infiel, cheia de injustiça. E assim, o uso de Jerusalém também é identitário para as condições do povo de Israel e Judá. Ela fala muitas vezes Deus ele vai endereçar características que ele gostaria que o povo tivesse, ou características litúrgicas, ou muitas outras características remetendo à cidade. Então, se a gente entrar só na cidade de Jerusalém, tem muitas outras ideias que podem ser exploradas aqui. Enquanto Sodoma e Gomorra eram exemplos negativos, Jerusalém era um exemplo positivo, podemos dizer assim. Só que é um contraponto, né? Deus vai apresentando pontos ruins, negativos de Jerusalém, e ao mesmo tempo ele vai apresentando o propósito e a aspiração dele para Jerusalém. Eu achei isso maravilhoso. No livro de Isaías. Exatamente isso que o pastor Bruno comentou. Desculpe te interromper. Não, fica à vontade. Mas olha só, ele fala. Eu enxergo aqui no análise narrativa em que Deus ele vai dialogando com Jerusalém e ele vai expressando os seus desejos para Jerusalém. E ele fala, olha que interessante, no verso 21 ele fala: a cidade fiel se tornou prostituta, ela estava uma vez cheia de justiça, a retidão hospedava-se nela, mas agora apenas assassinos. É um desabafo divino. E aí nele ele continua falando disso. Depois no verso 24, portanto, diz o Eterno, Adonai de Sebaote, o poderoso de Israel: eu me livrarei de Israel? Não, dos meus inimigos. Olha que interessante, eu me livrarei dos meus adversários, me vingarei dos meus inimigos, mas também voltarei minha mão contra você. E ele não diz que vai destruir Judá. Ele quer purificar Judá. Exatamente. Purificar. As ações de Deus para com o seu povo, no contexto que nós estamos estudando, são de denunciar os seus erros, não é passar a mão nas costas, nem como diz hoje a expressão do passar pano, passar o pano, né? Não está passando o pano, mas ele também diz: eu vou purificar você. Eu não vou te aceitar como você está. Não me serve. Mas eu também não quero te destruir. Não vou te destruir. Eu não sei se o pastor Bruno quer complementar alguma coisa. Uma coisa talvez que é importante ressaltar, ali do 29 a 31, Deus diretamente vai falar sobre o seu propósito de extinguir a idolatria, que é antagônico, mas é real. Ao mesmo tempo que eles preservam todo o ritualístico judaico, segundo a lei, eles são desobedientes, eles são considerados idólatras, né? Ou seja, a palavra aqui talvez seria incoerência. Completa hipocrisia. Completa incoerência. Eles dizem obedecer à lei, mas estão sendo condenados exatamente por ela, né? Porque não obedecem à lei. Porque a essência da lei é o próprio Deus, é o seu caráter divino, né? Pastor Sérgio, eu já quero emendar aqui, pastor Bruno, se você me permite, vamos saltar do capítulo 1 para o capítulo 5, e essa é a última pergunta que eu tenho para você essa manhã, depois tenho mais uma para o pastor Bruno, e você que está acompanhando a gente em casa, você percebe que teria muita coisa para falar, mas se a gente falar tudo aqui, você não estuda a lição na sua casa. Então você tem o seu guia de estudo, não é verdade? Complementando aqui com o que a gente está discutindo, você vai chegar ao conhecimento profundo de Isaías. Tem um cântico de amor aqui, pastor Sérgio, que é chamado de cântico de amor em Isaías 5, né? De 1 a 7. Comenta um pouco desse cântico para nós. Ele começa bonito, romantizado, mas parece que ele vai ficando meio mórbido, tenebroso para o final. Como é que é essa parábola de Isaías 5, de 1 a 7, esse cântico? Na verdade, é interessante porque assim, as nossas divisões de capítulos da Bíblia acabam, às vezes, tirando um pouco do contexto, né? É verdade. E se nós voltarmos um pouco ali no capítulo 4, verso 4,
olha o que é dito. Vamos ler um pedacinho ali, diz assim, rapidamente. Quando Adonai eliminar a sujeira das mulheres de Sião, e limpar Jerusalém do sangue derramado nela com julgamento de fogo, Adonai criará sobre todo o monte de Sião e sobre quem se reúne ali, uma nuvem de fumaça durante o dia e um fogo chamejante para iluminar a noite. Nós retornamos à figura do Êxodo. Perfeito. Pois a glória estará sobre todas as coisas como um palio nupcial, que aqui na minha tradução diz rupá. E aí diz assim, a sucá, ou seja, a tenda, dará sombra durante o dia para proteger do calor. Ela também proverá refúgio e cobertura contra a tempestade e a chuva. Com essa perspectiva do Êxodo, de Deus trazendo a nação para o deserto e cuidando delas, é que vem o cântico. E esse preparo de casamento. E aí Deus diz assim, quero cantar uma canção para quem amo, uma canção sobre meu amado e sua vinha. Meu amado possui uma vinha em uma coluna muito fértil. Veja só, ele cuida. Nós voltamos à figura do capítulo 1, em que Deus se apresenta como aquele que cuida, Sim. que trouxe filhos e os criou, mas agora não fala mais de filhos, não fala mais da inocência dos filhos, que é até justificável quando eles erram. Ele começa falando agora da figura de Jerusalém como sua esposa, uma figura que nós vamos ver no Novo Testamento. Sim. Da figura como sendo sua esposa, uma aliança que é feita, uma aliança nos moldes da aliança do casamento, que nós vamos encontrar em Oséias. E da infidelidade, e nós vamos encontrar essa mesma figura também em Deuteronômio 32, né? E no capítulo 1 de Isaías e Oséias 11. Deus amando, se entregando, criando um mecanismo de proteção que é a própria aliança, o mecanismo de proteção, uma cerca, e a Mishnah fala a respeito disso, que a lei foi entregue para o seu povo de Israel, para ser como uma cerca para protegê-la de ser vilipendiada e assim se transformar em algo indigno diante de Deus. O grande problema é quando a própria vinha se rebela. Quando ela se rebela. E aí é o que vai acontecer logo em seguida, olha só. Então, porque quando eu esperava uvas boas, ela produziu uvas bravas e azedas, diz o verso 4. Roy Gaine comenta que a melhor tradução aqui seriam coisas estragadas. Podres. Né? A expressão hebraica que é utilizada ali tem a ver com impureza e com fedor. Então, algo que causava ojeriza em Deus. Já passou para eu pensar a cidade amada por Deus e a frustração do próprio Deus, na qual, pastor Bruno, imagina Deus prepara a sua amada como uma noiva, uma vinha bonita, e o que sai dela? Cheiro mau. Podridão e cheiro ruim. É por isso que o cântico, ele não pela atitude de Deus, e você percebe que Deus continua, isso eu achei fantástico. Mesmo com tudo isso, Deus ainda continua no verso 7. Eis que a vinha do Eterno. Sim. E é a casa de Israel, os homens de Judá. São a planta em que ele se deleita. Mesmo com toda a injustiça, com todo o fedor, com tudo, existe um componente chamado graça e misericórdia, um dos 13 grandes atributos de Deus. E um deles, o Hanun, a grande misericórdia, faz com que Deus ignore ou releve o cheiro desagradável de Judá, ou até para corrigir a frase, não que Deus ignora ou releva, mas que Deus coloque um perfume agradável, que é o perfume daquele que é a rosa de Saron, Jesus Cristo. O livro de Isaías, ele é muito carregado de símbolos identitários de Israel, né? Como foi colocado aqui, a vinha. Isso é tão forte que no Novo Testamento, quando Paulo quer ilustrar, inclusive, a relação dos gentios diante do novo cenário de expansão do Evangelho, ele vai trazer de volta essa discussão de vinha, enxerto, e ele vai tentar resgatar. É muito, muito forte. Agora, a lição não explora muito, mas o texto, quando ele termina a parábola ali, né, a ilustração da vinha, ele vai fazer introdução à situação dos ais. Vai vir diversos ais de Deus contra o perverso, e isso também se relaciona com outro texto que é mencionado na lição, que é lá Mateus 23 em diante, né? O texto menciona, mas o capítulo 23 de Mateus é um capítulo de ais, e é um capítulo de ais de Jesus para com quem?
para com os intérpretes da lei, para com os escribas. Ele está novamente retomando uma discussão, que é a discussão que começa no capítulo 4, que é aqueles que tecnicamente preservam as escrituras, são os rabis, são os escribas, são aqueles que são os doutores da lei, na verdade são caracterizados como hipócritas, e os ais são direcionados a eles. Então, eu acho que isso, de certa forma, tem que deixar muito forte um recado para nós, que mesmo muitas vezes manifestando religiosidade, não necessariamente nós estamos em harmonia com a vontade de Deus, né? E Deus muitas vezes ele faz advertências severas, principalmente com aqueles que conhecem, né, a sua palavra, né? E pastor Bruno, eu quero emendar a última pergunta para você. Pastor Sérgio pode complementar de novo? Eu só quiser queria retomar essa... Sim, mas eu achei maravilhoso esse pensamento, porque assim, isso nos remete ao Salmo 82. Assim. Porque o Salmo 82 ele nos fala exatamente dessa situação na qual aqueles que são religiosos, líderes, chamados no verso 6 de Elohim, né, eles apresentam características de imundos, ímpios, injustos, e são os ais que são descritos aqui no capítulo 5 de Isaías, que se levantam pela manhã para preparar bebida forte, que humilham aqueles que são pobres, e parece que sai do aspecto da religiosidade vertical para um aspecto de religiosidade prática. A religiosidade, efetivamente, nós não podemos transformar o evangelho apenas em evangelho social, mas não podemos nos esquecer do aspecto social. Que é essa uma dimensão importante. Extremamente importante, porque a sua relação com Deus e a denúncia, por exemplo, dos Salmos de Asaf, as denúncias de Isaías, de Miqueias e de outros, tem a ver com religiosos, e percebam que as denúncias às vezes não são para o povo, são religiosos. Quem roubava o dízimo em Miqueias não era o povo em si, eram os religiosos, os líderes. E esses que roubavam, eles tinham aparência de piedade. Aí nós voltamos ao contexto de Mateus, bem posto pelo pastor Bruno, mas em Mateus 23. Jesus eu ia mencionar esse texto agora. Jesus diz o quê? A prática e o discurso. Exatamente. Jesus diz assim: vocês prestem atenção no que falam os fariseus. Está correto. Eles estão corretos. Sentam-se na cadeira de Moisés, mas não façam o que eles fazem. Exatamente. Não façam o que eles fazem. Então essa religiosidade, que é uma casca e que na verdade serve como uma barreira para que você impeça outras pessoas de se aproximarem da religião verdadeira, que é a religação com Deus, ela é denunciada por Isaías, por Asaf, por Miqueias, pelos grandes profetas e em todas as escrituras, porque a verdadeira religião é a que nos aproxima de Deus e não aquela que é utilizada para afastar os outros por causa da nossa aparência de religiosidade. E aí eu já emendo a última pergunta ao pastor Bruno. Nós estamos chegando ao final, temos mais alguns minutinhos para encerrar aqui. Eu tenho que fazer essa última pergunta. Como que nós podemos então nos ser lavados, pastor Bruno? E como Jesus ele transfere agora, pastor Sérgio pode complementar depois, como ele transfere esse cântico, onde Deus parece estar espantado, porque usou a melhor terra, a melhor semente e nasceu uva estragada. Como Jesus transfere isso para o Novo Testamento, quando ele fala sobre o cântico da vinha? E qual é a relação que existe entre exatamente o perdão que Deus oferece e a transformação que Ele espera que seja operado nesse povo, que sua boca o adora, mas de todo o coração está longe dele? A expressão lavar, ela se encontra em Isaías capítulo 1, verso 16. Né? Eu acho que é bom resgatar esse texto aqui, porque fala da materialização da religião pura. Né? A gente tem aqui no verso 16 e 17 o seguinte contexto aqui: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. E aí Deus vai para uma parte bem explícita do que Ele está querendo dizer: aprenda a fazer o bem, atendei à justiça. E aqui é muito interessante, a gente poderia olhar para a continuidade do texto e enxergar aqui como misericórdia, mas Deus está mencionando a expressão justiça aqui, ó. Repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Geralmente nós classificaremos esses atos como atos de misericórdia, mas aqui no texto não trabalha como atos de misericórdia, mas como atos de justiça. Isso é muito forte. Por que é muito forte? Hoje, a gente muitas vezes tem desassociado, ou tem
um sermão estritamente escatológico, centrado na terceira mensagem angélica e muitas vezes desconectado do quê? De que Deus quer um reino. Pedro, ele vai explorar isso na segunda carta, dizendo que nós ansiamos uma terra de quê? De justiça. E para haver essa justiça no governo, no funcionamento social, é necessário atitudes do ser humano para com Deus e para com o semelhante. Mas por outro lado, pastor Bruno, no outro extremo nós vemos sermões estritamente voltados às questões sociais, como se esquecessem que o reino de Deus ele começa aqui, mas ele não é aqui. Eu gosto muito, né, do como Ellen White trabalha essa temática lá no Benefício Social, porque isso a gente vai encontrar inclusive mais à frente em Isaías. Isaías 58 vai falar do papel identitário do sábado, mas também vai falar do papel identitário desses atos de justiça. Sim. Em Isaías 58. Muito daquela, falando inclusive assim, eu não vou aceitar esse jejum de vocês que não vem carregado, vem carregado dessas atitudes de justiça. E Ellen White fala que não existe separação entre a terceira mensagem angélica e Isaías 58, na verdade eles são complementares. É através de Isaías 58 que a gente vê manifesto o reino vindouro, né? Tipo, que nós estamos proclamando. Olha, é fantástica a seleção de Isaías. Existe um conceito judaico que é chamado Tikkun Olam. O Tikkun Olam é a melhoria do mundo, e nós precisamos trabalhar o Tikkun Olam. É ato humano o Tikkun Olam, mas ele não toma o lugar do Evangelho. O lugar do Evangelho verdadeiro é proclamar aquilo que foi proclamado por Deus. O foco do Evangelho, o foco da mensagem bíblica é preparar um povo, não é para viver nessa terra, é uma terra de justiça nessa terra. Aqui nós vamos ter sempre injustiça. Aqui nós vamos ter sempre ideologias, nós vamos ter sempre discussões que afastam do foco verdadeiro. Quando nós vemos muitos sermões, como o pastor Júlio lembrou, nós vemos sermões que estão mais preocupados com este mundo do que com o mundo vindouro, eu me preocupo com essas pessoas estarem prontas para esse mundo e não prontas para o próximo. Preocupadas demais com ideologias políticas e etc. E afastadas da ideologia do que está no cântico que nós acabamos de ler, por exemplo. E aí eu retomo aquilo que o senhor disse, pastor, que diz assim lá no capítulo 5, verso 20: ai dos que chamam mal bem, e ao bem mal, que transformam as trevas em luz e a luz em trevas. Para mim, e eu queria deixar para você nessa manhã, tarde, noite, quando você estiver assistindo também, eu queria deixar para você a seguinte mensagem: o verdadeiro foco tem que ser a lei de Deus. Qualquer desvio da instrução de Deus, que é Torá, qualquer desvio da instrução de Deus, vai te levar para um caminho errado. E aí eu respondo a sua pergunta: como é que nós somos lavados? É quando Cristo transfere pela sua graça e pelos seus méritos o conhecimento da Torá externo em pedras para o nosso coração. Amém. E aí nesse momento nós passamos a entender e enxergar o que é o bem, não pela sociologia, filosofia ou qualquer outra coisa, mas pela mente de Deus, quando nós alinharmos nossa perspectiva com Ele. Amém. Isso que o pastor Sérgio colocou é tão sério que às vezes a gente não enxerga, muitas vezes isso, inclusive nas palavras de Cristo, quando Ele fala que eu não vim, de certa forma nenhuma, para ir contra a lei, mas eu vim para cumprir. Porque é muito forte, no próprio período de Cristo, ali na relação com os romanos, um discurso de extremamente briga, né, e ruptura com as estruturas sociais. Você tinha muita gente falando contra a opressão, você tinha muita gente falando contra o Império Romano, você tinha muita gente com muitos discursos que eram importantes do aspecto social, só que o que acontece? O discurso ele não representava numa doação prática, na entrega do indivíduo servindo. E Jesus ele fez o contrário. Jesus ele muitas vezes ele quis dizer assim: estão muito preocupados com uma liberdade externa e a liberdade está mais perto de você. O cara pediu para você carregar uma milha, é sua obrigação? Vai com ele 2. Tipo, até uma é sua obrigação.
Vamos fazer o seguinte, Faz mais. Vira senhor da situação e passa, ao invés de ser o oprimido, aquele que é o dono da situação, carregando mais uma, dizendo assim, eu estou disposto a ajudar você. Amém. Por mais um período, se está pesado para você, eu te ajudo. Amém. E Jesus, ele tinha um discurso extremamente libertador, só que não necessariamente extremamente ideológico, né, como a gente encontra muitas vezes materializado em certos circuitos hoje, né? Eu colocaria, para nós terminarmos, pastor Júlio, só assim, traduzindo aqui o que o meu amigo pastor Bruno disse, não ofereça apenas sacrifícios, se ofereça como sacrifício. Amém. Você que nos assiste em casa, você percebeu, teremos muita coisa mais para falar, mas eu creio que fomos muito abençoados neste momento de estudo. Então perceba, Deus, ele não deixa de denunciar o pecado do povo. Por outro lado, ele dá o perdão. E o perdão de Deus, ele não é apenas aquele que tira o peso pela culpa que eu estou sentindo por conta do pecado. É um perdão que traz transformação e novidade de vida. Creia nisso. Pastor Bruno, pastor Sérgio, muito obrigado. Foi um privilégio para mim ter vocês dois aqui, dois amigos, e eu creio que quem nos assistir, no horário que nos assistir, será muito abençoado. Então, em um minutinho, pastor Bruno e pastor Sérgio, olhando para a nossa câmera, qual a sua palavra final para aqueles que estão nos assistindo, para nós orarmos e encerrarmos? Eu gosto muito do exórdio ali de Hebreus, os 4 primeiros versos, né, que fala que Deus falou de muitas formas, diversas maneiras. Deus não se cansa de se comunicar com o ser humano, mesmo rebelde. Amém. Mas ele vai terminando o exórdio falando que hoje ele nos fala através do Filho. Então o que acontece? Às vezes a gente se perde um pouco na teologia, na discussão teológica, mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê a vida manifesta de alguém que vive em comunhão com Deus. Amém. Eu acho que o livro de Isaías, ele vai, de certa forma, desvendar, tirar a cortina para a gente de forma bem ampla do que era o Messias aguardado e por que Deus estava oferecendo e o que Deus está oferecendo mesmo para um povo rebelde. O livro vai ser, acho que talvez vai ser uma das lições mais bonitas que nós vamos explorar nos últimos tempos. Amém. Primeiro, muito obrigado, pastor Júlio, pelo convite. Obrigado, pastor Bruno, pela participação também. E você que nos assiste, eu queria deixar para você a seguinte mensagem: não existe pecado que possa te afastar do amor de Deus. O final da aliança, quando nós nos rebelamos, não é a nossa morte, é o exílio. Porque no exílio nós podemos ouvir a voz de Deus. Foi assim com o povo de Israel. Ouça a voz de Deus no livro de Isaías. Ouça a voz de Deus estudando esta lição maravilhosa. Ouça a voz de Deus participando das classes de estudo da Bíblia. Sobretudo e acima de tudo, ouça a voz de Deus quando você for orar. Não faça orações ritualísticas. Não faça orações apenas por obrigação. Ore com o verdadeiro, com o profundo desejo de encontrar Jesus Cristo e que o Espírito Santo faça morada em tua vida. E que Deus abençoe a tua existência e que Deus nos dê o benefício, nos dê o privilégio, a honra de nos encontrarmos nas mansões celestiais. Amém. Encerre para nós com uma oração, pastor Sérgio, por favor. Nos acompanhe na oração. Querido e amado Pai, Senhor dos Exércitos, nosso Deus, nosso Criador, louvado seja o Teu nome pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, pelas mensagens de convite, de arrependimento, de denúncia do nosso pecado e de convite ao arrependimento que nós encontramos no livro de Isaías, nestes primeiros capítulos do livro de Isaías. Obrigado, Senhor, porque apesar das nossas dificuldades, dos nossos pecados, o Senhor ainda nos chama de vinha do eterno. E obrigado, Pai, porque, como nós veremos adiante no livro de Isaías, a salvação foi proporcionada, foi planejada, foi proporcionada e está sendo realizada. Que nós estejamos prontos dentro em breve para a glorificação. Nos acompanha, Pai, conforme Tu tens nos acompanhado, pela presença do Teu Santo Espírito, pela qual agradecemos, no estudo deste livro maravilhoso. Abençoa a esta igreja que é Tua, em nome do Messias, nós oramos. Amém, Senhor. Muito obrigado pela sua presença conosco e não se esqueça de seguir a Igreja do NASP nas redes sociais, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e lembre-se, nesse novo formato, nessa nova temporada,
todo sábado às 20 horas, às 8 da noite, você tem um novo vídeo, uma nova temática. E eu já te convido para na próxima semana nós estudarmos o tema número 2 desta lição. E o tema será crise de liderança. Que Deus abençoe você e você tenha uma semana abençoada. Até mais.